Pronto. Pessoal, então vamos estudar o 26º exame de ordem, que foi tranquilo, não foi um exame difícil não. Particularmente, é como eu falo, escolher constitucional para a segunda fase é uma excelente escolha. É o que eu faria nos dias de hoje. Na minha época eu escolhi civil, mas hoje, sinceramente, escolheria constitucional. Por quê? A OAB de Direito Constitucional ela requer familiaridade com a Constituição, só que a Constituição não é gigante como o Código Civil, por exemplo. E a gente não tem uma infinitude, né, de peças processuais. Em direito constitucional, em um momento, ela para, né, não são tantas peças a serem abordadas. Tanto que no curso de peças, ele aborda 16 peças, né, parte teórica e parte prática. Por que só 16 peças, Simone? Ficou com preguiça de fazer mais? É que não tinha mais. Aí já entraria em direito administrativo, como ação de improbidade administrativa, etc. Então, primeira questão do exame de ordem foi assim: reclamação constitucional. Pessoal, essa prova caiu basicamente peça e intervenção federal. Questões sobre peça e intervenção federal. Reclamação constitucional. A sociedade empresária vertical, que possui uma rede de lojas de material de construção nos municípios A, B e C, decidiu abrir uma nova loja no município D. Após realizar pesquisa de mercado, identificou o bairro XX como de maior potencial para a construção civil. Ato contínuo solicitou autorização à autoridade municipal competente para instalar a sua nova loja no referido bairro. Para sua surpresa, a surpresa, né, da Sociedade Empresária Vertical, o requerimento formulado ao município D foi indeferido sob o argumento de que o bairro XX já contava com 4 lojas de material de construção, sendo que a Lei Municipal 123 vedava que o estabelecimento dessa natureza fossem instalados no mesmo bairro. É, Manejados os recursos administrativos cabíveis e esgotada a instância administrativa, a proibição, a proibição foi mantida. À luz da narrativa, responda. A primeira pergunta. A Lei 123 de 2010 representa incompatibilidade com a ordem material com a Constituição Federal? Pessoal, a resposta que viria meio que de forma quase que involuntária para o aluno seria qual? Que não, na pessoa, o aluno, eu acho, tá? Eu estou pensando como uma pessoa, como a estudante que eu fui em 2007, quando eu estava estudando essa matéria. Se bem que em 2007 o pessoal nem falava em reclamação constitucional, gente. Mas, vamos fazer de conta que falasse. Por que que eu acho que teria aluno que responderia quase que de forma automática que não é inconstitucional? Porque, olha só, é uma lei municipal falando a quantidade de lojas que pode ter por determinada quantidade de metragem, né, por quilômetros, enfim, por 500 metros, né, não podia ter tanta loja. E aí, nesse caso, o aluno poderia pensar: não é inconstitucional, porque o município pode legislar sobre assunto de interesse local, de acordo com o artigo 30 da Constituição. Só que isso, porque sabe, eu particularmente, eu duvido que o aluno ia lembrar, caso ele não tenha feito aquele exercício que eu recomendei, sobre colocar ao lado o assunto a que se refere à súmula vinculante, ele não ia lembrar da súmula vinculante 49. E aí, por quê? Primeiro, essa pergunta para um aluno inexperiente com a Constituição, acho que o aluno erraria. Ele ia achar que a norma de interesse local, perdão, questão de interesse local, o município legisla, e não ia pensar na súmula vinculante 49. Cá entre nós, quem é que tem súmulas vinculantes de cabeça? Gente, são 58 súmulas, e só fazendo aquele exercício e relendo as súmulas pelo menos uma vez por semana é que o aluno consegue ter a familiaridade. Mas o fato é que essa norma é inconstitucional e o STF discorda dessa possibilidade.
falando na súmula vinculante 49 o seguinte: ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então, se eu estou fazendo aquele exercício que eu propus aos meus alunos, né, das aulas gratuitas, no seguinte, deixa eu aceitar aqui um aluno. Eu colocaria no meu caderno, eu quero lembrar da súmula 49. O que que eu vou fazer? Não vou colocar ofende o princípio da livre concorrência, mas eu ia fazer o seguinte: livre concorrência, lei municipal. Só isso. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal, estabelecimentos comerciais. Ou seja, eu colocaria palavras-chave só para me lembrar que isso existe. Porque eu lembrando que existe algo nesse sentido, eu não preciso decorar a súmula. A súmula vocês vão ter acesso na hora, por causa do vade-mecum. Do seu, ou não só o vade-mecum, né? Ou do seu código que tem a súmula. Por isso, eu sugiro fazer a lembrança da súmula vinculante colocando apenas as palavras-chave para você lembrar que existe. Lembrando que existe, você vai ver o inteiro teor da súmula no próprio vade-mecum. Então, por que que é inconstitucional? Aborda assunto de interesse local? Até aborda. Só que aí está impedindo o livre exercício da concorrência, tá? O princípio da livre concorrência, que é um princípio esculpido no artigo 170 da Constituição, que aborda justamente da ordem social e econômica. E quando a Constituição aborda a ordem social e econômica, ela garante que haja livre concorrência, ou seja, que não haja impedimentos a respeito de estabelecimentos comerciais. Isso é um tanto indevido, isso é indevido. E aí sempre houve essa discussão. Pelo menos na minha época de faculdade, não existia súmula vinculante na época, que falava: não pode ter tal loja, tal, dentro do shopping. Aí eu pensei, é por isso que só não tem, quando tem loja Renner, não tem loja Líder Magazine, porque são lojas, de certa forma, semelhantes. Por isso que quando tem Riachuelo, não tem Líder. Enfim, e aí havia essa discussão que, de fato, não poderia existir lojas semelhantes de grande proximidade uma com a outra. E a súmula vinculante 49 veio a encerrar essa discussão, que não, pode, sim, o contrário ia impedir o exercício da livre concorrência. Olá! Tudo bom? Boa tarde. Aqui está escrito assim: Samsung SM S911B. Eu não sei quem é a pessoa simpática que falou prof. Linda, mas eu agradeço. Então, boa tarde, Samsung lindo. Boa tarde para ti, muito bem-vindo. Márcia, tudo bom, Márcia? Boa tarde, Rodrigo. Oi. Essa foi boa. Boa tarde, Samsung lindo. Bom ter vocês aqui. E aí, né? Se vocês verem uma questão semelhante, vocês já vão estar espertos. Não pode ter estabelecimentos comerciais Olha, fala com ela pra mesma, da mesma. atender. Acho que eu mutei. Pessoal, quando eu muto a pessoa, é só para. Porque eu não fico quando eu acho que não está falando comigo, aí está falando com a casa, eu penso, ai meu Deus, deixa eu botar no mute, porque aí eu estou protegendo a intimidade da casa da pessoa. Aí eu sempre faço uma brincadeira contando para vocês que já aconteceu. Quando eu vejo o mute e eu sinto que a pessoa não está tirando dúvida, algum barulho da casa, eu corro para mutar, por quê? Imagina se na hora passa um familiar do aluno e o familiar, nossa, que aula chata! Nossa, que professora feia! Enfim, gente, não aconteceu assim, não. Já aconteceu parecido. A aluna falando bem altão no microfone sem querer. Essa aula não termina nunca. Aí eu expliquei, ela vai terminar na hora certa. Vocês estão pagando para ter aula até 10h30. Tem que ter aula até 10h30.
Então, vamos lá aqui. Aí se vocês verem uma questão nesse sentido, não pode ter estabelecimentos muito próximos por causa de a lei municipal determinou isso, não vão no automático de é norma de interesse local, então é constitucional. Lembre do princípio da livre concorrência, tá? Artigo 170, inciso 4 e a súmula vinculante 49, súmula vinculante 49. E aí, se tem súmula vinculante sendo contrariada, pessoal, só pode estar abordando reclamação constitucional. Se o problema é a ofensa à súmula vinculante, não tem escapatória. É questão relacionada à reclamação constitucional. Porque quando a OAB já pergunta, isso é constitucional? Dificilmente vai ser, porque ela quer o quê? Ela quer que você fale que é inconstitucional e que na próxima questão você já mencione como resolver aquela inconstitucionalidade. Então vamos para a pergunta B. Olhem só comigo. Primeiro, ela perguntou se é constitucional. A resposta é que é materialmente inconstitucional por violar o artigo 170 e súmula vinculante 49. E aí, no caso, e segue: a sociedade empresária vertical tem legitimidade para impugnar perante o STF a decisão da autoridade competente do município que indeferiu o pedido de autorização para a instalação da loja de material de construção do bairro 20, do bairro XX? Sim, ela tem. Então, e olha só, ela deu outra palavra-chave, ó. Aquela eu marquei, né? Lei municipal, distância, e aí vem aqui, ela vai e fala: manejar os recursos administrativos cabíveis e esgotada a via administrativa, o indeferimento foi mantido. Então, antes de dar a resposta, eu vou fazer uma explicação sobre reclamação constitucional. A reclamação constitucional serve para proteger a autoridade daquilo que o STF determina. Ela vai caber, por exemplo, quando houver desrespeito a uma decisão do controle concentrado de constitucionalidade. Então, imagine, surgiu uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada improcedente e, por isso, ela foi julgada improcedente e aquele artigo de determinada lei está em vigor ainda. E aí vem um tribunal e diz que aquele artigo... Depois, isso em ADI, tá? Aí, posteriormente, vem um tribunal qualquer e diz que aquele artigo é inconstitucional, sendo que o STF entendeu que é constitucional. Olha o tribunal desrespeitando a autoridade da decisão do STF. A súmula vinculante também é um entendimento do STF que tem que ser observado tanto pela administração pública quanto pelo Poder Judiciário. E por isso mesmo é que a súmula, quando se contraria uma súmula vinculante, um entendimento do STF, vai caber a reclamação constitucional. Então, ela vai caber quando? Para vocês não esquecerem, basicamente. Quando há algum desrespeito a uma decisão de mérito ou cautelar em ação direta em controle concentrado de constitucionalidade, e muito comum também, quando há desrespeito à súmula vinculante. E o detalhe, no caso de recurso administrativo, é essencial que se esgotem as instâncias administrativas, ou seja, vamos imaginar que aqui, vamos imaginar, vamos usar esse caso em questão mesmo. Aqui no caso, a autoridade, né, a sociedade empresarial foi reclamar, pelo visto, com a prefeitura. Deve ter recorrido com a prefeitura, porque, "Poxa, eu quero instalar a minha loja, existe a súmula vinculante 49, eu posso instalar minha loja?". Não. Aí recorreu de novo? Não. Quando a questão é administrativa, tá, uma decisão só um minutinho agora. Uma decisão relacionada a uma decisão de autoridade administrativa, é essencial que sejam esgotadas as instâncias administrativas para poder entrar com a reclamação constitucional. Então, você já tem aqui alguns pontos que já vão te empurrando para a reclamação constitucional. Primeiro ponto, que há uma súmula vinculante. Só de ter a súmula vinculante, eu já pensaria automaticamente na reclamação constitucional. E vem o segundo ponto.
é uma decisão administrativa, a pessoa recorreu e o julgado perdão, e a decisão continuou contrariando a súmula vinculante, esgotaram as instâncias administrativas, que é requisito da reclamação constitucional. Então, no caso, a sociedade empresária vertical tem legitimidade para impugnar perante o STF essa decisão da autoridade competente do município? Sim. Ela tem essa possibilidade. Então, veja, vamos ver comigo o artigo 7º, parágrafo 1º. Como a decisão afrontou súmula vinculante e foi exaurida a instância administrativa, a sociedade empresária vertical tem legitimidade para ajuizar reclamação constitucional perante o STF. É, o espelho da peça da perdão, o espelho da pergunta não pediu que mencionasse nenhum artigo do Código de Processo Civil, mas tem um artigo no Código de Processo Civil, eu vou falar o artigo aqui rapidinho, eu não coloquei aqui para não co porque não ela não aborda esse artigo, mas ela fala sobre a legitimidade para entrar com reclamação. Quem é a legitimidade desde já? A parte prejudicada, algum terceiro prejudicado, podem vir a usar reclamação para garantir a autoridade de determinado tribunal. Aqui a parte prejudicada foi a sociedade empresária vertical. Eu vou só passar aqui para vocês o artigo exato do Código de Processo Civil que fala sobre a legitimidade. Código de Processo Civil Planalto. Estou entrando. Pesquisar, vamos vai mais rápido, encontrar nessa página. Eu quero reclamação. Ó, tá aqui. Caberá a parte. Ah, eu pensei justamente nesse artigo, mas eu fiquei com medo de falar ele e não ser. Artigo 988. Caberá reclamação pela parte interessada ou do Ministério Público, tá? A parte interessada e Ministério Público, para preservar a competência do tribunal. Então, a parte interessada é o próprio o empresário, a sociedade empresária. Nisso, o artigo 988 já marcaria, já daria a sua resposta de que sim, é competente. Mas, estranhamente, o espelho da peça não pediu, com base no Código de Processo Civil, que fala justamente a respeito da legitimidade. Talvez ela não quis colocar o Código de Processo Civil porque é uma prova de constitucional, mas ainda assim, a gente tem o artigo 7º da própria lei que fala sobre a reclamação aqui. Artigo 7º caput, parágrafo 1º da Lei 11.417, da decisão ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante ou lhes negar vigência, né, ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao STF sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. E vê se não é exatamente o que fala o caput no enunciado, manejados os recursos administrativos cabíveis e esgotada a via administrativa. Ou seja, feriu súmula vinculante, tentou a via administrativa, não deu certo, pronto, já é hora de entrar com a reclamação constitucional. A pergunta pede não só exatamente se cabe a reclamação constitucional, ela pergunta se é legítimo. E sim, com base no artigo 988 do CPC, é legítimo sim. Ou seja, a questão ela é muito fácil, mas ela só deve exigir que o aluno evite a precipitação de falar: "Ah, não, é constitucional sim, norma de interesse local". Ele não dificilmente ele ia pensar na súmula vinculante 49. Agora, mais uma questão de peça, ou seja, caíram 2 questões de ação direta de inconstitucionalidade nesse exame de ordem 26. Por isso que eu não achei difícil o exame de ordem não, porque quando cai peça não tem muita dificuldade. Hum. Não, claro, eu não sinto dificuldade, porque eu gravei o curso de peças. Então acaba que eu sei peça bem. Se eu fosse fazer esse exame da OAB agora, eu teria passado. Talvez se o exame da OAB tivesse perguntando muita coisa fora da área das peças, a minha nota talvez não seria a melhor, mas passaria. Mas como caiu peça, daria para ir bem. Então vamos lá.
A Lei número 123 de 2017 do Estado Ômega, a gente já está vendo que fala sobre lei estadual. Dispôs que os estacionamentos explorados em caráter comercial deveriam cobrar valores proporcionais ao uso do respectivo termo do regulamento, vedada a cobrança de tarifa única. Com base nesse diploma normativo, foi editado o Decreto número 45 de 2017, que definiu de modo proporcional ao tempo e uso o escalonamento de valores a serem cobrados. Insatisfeito com esse estado de coisas, um legitimado à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade perante o STF procurou você como advogado e formulou os questionamentos a seguir. Pessoal, essa questão é moleza. Então vamos lá entender. Antes de eu ler a resposta para vocês, eu vou explicar por que que é moleza e você vai entender. E você não vai errar se isso cai na sua prova AV da Estácio ou da sua faculdade, caso você esteja cursando essa matéria lá. É possível ajuizar ação direta de inconstitucionalidade apenas para impugnar é, o. Deixa eu botar no. Gravar um story da explicação, gente. Gente, não reparem, empreendedor tem que fazer história quando está trabalhando. É assim que a gente consegue, mostra para as pessoas o nosso trabalho. Então, aqui é a minha pergunta: é possível ajuizar a ADI apenas para impugnar o decreto número 45 de 2017, não a lei 123? Justifique. Não, não cabe ADI para impugnar decreto, tá? Decreto regulamentar. Se fosse um decreto autônomo, seria completamente possível impugná-lo por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Agora, vamos à explicação. A gente já entendeu que não cabe ADI contra decreto regulamentar. Porque veja só, pessoal, o que que acontece? O decreto regulamentar, ele tem que ter como fundamento a lei a qual ele regulamenta. Se o decreto é inconstitucional, é porque a lei é inconstitucional. A gente, logo, o que acontece é que os decretos regulamentares precisam ter a sua legalidade confirmada, a sua legalidade conferida, ou seja, ver se ele está de acordo com a lei, não com a Constituição. Porque se o decreto está em desacordo com a Constituição, é porque a lei não está de acordo com essa Constituição. Estou postando aqui a aula, peraí. Momentos da aula gratuita de direito constitucional. Constitucional. 26º exame de ordem. Pronto, coloquei aqui. Voltei, estamos juntos de novo. E aí, pessoal, decreto não pode, o decreto ele tem que ter a legalidade auferida e não a inconstitucionalidade. A gente verifica a inconstitucionalidade é da lei que editou aquele decreto. Agora, cabe e aí nesse caso, Simone, existe decreto regulamentar e decreto autônomo. O decreto autônomo, que é aquele que existe independentemente da lei, ou seja, ele não regulamenta nada, ele simplesmente decreta alguma coisa. Esse decreto autônomo é passível de controle de constitucionalidade, é passível de ser questionado por meio de ação direta de inconstitucionalidade, porque ele inova no ordenamento jurídico. O decreto regulamentar não inova no ordenamento jurídico, ele só tem a finalidade de detalhar uma determinada lei. Então, por isso, tá, não é possível ajuizar ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto apenas, tá? Contra o decreto, e não contra a Lei 123. Se eu estou querendo questionar isso, aí eu vou explicar como poderia, o que seria o correto? Pedir a declaração de inconstitucionalidade da Lei 123 e, por arrastamento, pedir a inconstitucionalidade do seu decreto. Aí é o certo. Mas só do decreto que é regulamentar, jamais cabe ADI. Em relação a decreto autônomo, é possível. O que é decreto autônomo? São aqueles que inovam em um ordenamento jurídico e não tem a ver com
não tem a ver com exatamente uma lei, não tem a ver com a lei. Exemplo, decreto de tombamento. De repente acharam sua casa tão maravilhosa, a administração pública ficou apaixonada pela sua casa e acha que você nunca mais deve reformá-la, deve deixar do jeito que está, mesmo que você já esteja por aqui da decoração da sua casa. Mas é bonita demais para o poder público. De repente tombaram a sua casa. E aí, nisso, isso poderia vir a ser questionado. No seu caso, no caso da Simone, então Márcia, posso entrar com ação direta de inconstitucionalidade? Não. Isso aí você pode questionar por meio de mandado de segurança. Mas vai que alguém do artigo 103 da Constituição Federal decida questionar isso por meio da ação direta de inconstitucionalidade. Essa pessoa pode fazer isso. Decreto de desapropriação, tá? Imagine que, de repente, decidiram desapropriar o seu prédio, tá? Desapropriação do seu prédio. E aí? Porque decidiram que seu prédio seria um hospital excelente. Isso aí pode vir a ser questionado por meio de ação direta de inconstitucionalidade por algum legitimado do artigo 103. Tá, Simone, mas nenhum legitimado vai querer comprar minha dor. Eu duvido que algum partido político. Não, ó, quer saber? Eu não duvido, não. Partido político com representação no Congresso Nacional é bem capaz de comprar essa dor aí para fins eleitoreiros, só por fins eleitoreiros. Então, nesse ponto, caso você queira questionar esse decreto, seria por meio de mandado de segurança. Você, tá? Pessoa física. Mas a pergunta não é você, pessoa física. Ele quer saber, tá? A pergunta aqui em questão do decreto é primeiro, se cabe ação direta de inconstitucionalidade contra decreto regulamentar, então não cabe. E aqui veja por quê. Como a ação direta de inconstitucionalidade se destina ao controle de constitucionalidade dos atos normativos primários, né? O espelho da peça do AB poderia deixar isso mais explícito. Vou deixar aqui. Atos normativos primários, que são aqueles que inovam na ordem jurídica, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, e não ao controle de legalidade, não é possível utilizá-la para impugnar só o decreto 45 de 2017. Nesse caso, a ofensa à Constituição é reflexa e não direta. Aí eu botei uma observação assim, ó. Não cabe ADI contra decreto regulamentar, mas apenas contra decreto autônomo, tais como decretos que extinguem órgãos de administração pública, desapropriação, de tombamento, etc. Aí depois vem a segunda pergunta, né? A primeira pergunta, então, vocês entenderam? Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra decreto regulamentar, porque é um ato normativo secundário, porque ele não inova na ordem jurídica, ele tem a função de regulamentar uma lei, e se existe algo inconstitucional, é a lei e não o decreto. Por isso, não pode entrar com ADI para questionar só o decreto. Mas é possível ajuizar a ADI para impugnar a lei e o decreto que a regulamenta? Agora a discussão mudou de figura, e aí sim é totalmente possível. Como? Primeiro caso, primeira questão. Em ação direta de inconstitucionalidade, a gente pode questionar, né? A gente que eu falo é o pessoal do artigo 103, tá, pessoal? Legitimados do controle concentrado é artigo 103 da Constituição. Nós, meros mortais, não estamos ali. Mas se um dia você virar presidente da República, procurador-geral da República, aí sim pode. E aí, nesse caso, essa lei, ela pode ser impugnada, porque é uma lei estadual e a pessoa quer conferir a constitucionalidade em face da Constituição Federal, cabendo o ADI. E quanto ao decreto 45, esse pedido de inconstitucionalidade não é o principal. Ela quer a inconstitucionalidade do decreto e a inconstitucionalidade por arrastamento em relação ao decreto regulamentar. Simone, me explica o que é uma inconstitucionalidade por arrastamento? Moleza, tá? Eu quero a inconstitucionalidade de algo. E um detalhe, já adiantando para vocês, é possível a inconstitucionalidade por arrastamento não só em relação à lei e o decreto regulamentar. Imagine que em uma lei, tá, o artigo 18 é inconstitucional, o artigo 19 e o 20
se referem ao artigo 18, mas na petição de ação direta de inconstitucionalidade, o autor apenas colocou o pedido de inconstitucionalidade contra o artigo 18. O próprio STF, ainda que isso fuja da causa de pedir, por trabalho próprio, por vontade própria, ex officio, pode muito bem declarar a inconstitucionalidade do artigo 18, 19 e 20, porque o artigo 19 e 20 se relacionam com o artigo 18. E como o STF quer poupar trabalho, não quer ter outra ação direta de inconstitucionalidade ali, ele já fala, autor, você tem razão, artigo 18 é inconstitucional. Como o artigo 19 e 20 se referem ao artigo 18, então é claro que ele é inconstitucional e, por arrastamento, vai declarar a inconstitucionalidade do artigo 19 e 20. E isso vai acontecer com o decreto regulamentar. Porque eu quero a declaração de inconstitucionalidade do decreto da lei tal e do decreto que regulamenta essa lei. Perfeito. Então, vai ser declarada a inconstitucionalidade da Lei 123 e por arrastamento, ou o por arrastamento, pense como consequência, mas o nome correto técnico é inconstitucionalidade por arrastamento. E como consequência, o decreto também vai ser declarado inconstitucional. E aí, temos o espelho da OAB que mencionou assim: a Lei número 123, por ser ato normativo estadual, pode ser impugnada por via de ADI nos termos do artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal. O decreto 45, apesar de encontrar seu fundamento de validade na lei, não só pode ter a inconstitucionalidade declarada por arrastamento, o que possibilita sua inclusão no objeto da ação. Sabe qual é o problema? Que muito aluno acaba se enrolando com essas questões de direito constitucional, porque a lei não diz isso, a lei não fala isso. Isso aí é esquema doutrinário, construção jurisprudencial, e é muito bom que o aluno tenha um embasamento doutrinário, ou que, caso ele queira posteriormente adquirir o meu curso tem uma apostila razoavelmente grande, todas elas com mais de 100 páginas, assim, explicando o que é esse tipo de inconstitucionalidade por arrastamento em ação direta de inconstitucionalidade. Isso é uma técnica decisória do STF, justamente para poupar trabalho para ele. Já que ele está ali com a mão na massa, está vendo que uma lei é inconstitucional por arrastamento, ele vai declarar, claro, o decreto. E ainda que a parte interessada, o artigo 103, não tivesse nem sequer pedido a inconstitucionalidade do decreto, o próprio STF já poderia, e por arrastamento declaro a inconstitucionalidade do decreto número tal. Em síntese, em relação à resposta, tá? Essa lei, a lei e o decreto juntos podem ser questionados por meio de ADI? Podem, tá? Podem. E no caso do decreto, a inconstitucionalidade vai ser declarada por arrastamento. Só isso. Vamos à próxima questão. Outra questão sobre a ADI. O Congresso Nacional estabeleceu novas regras gerais sobre o regime dos portos brasileiros. Imediatamente, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa, interessada na temática, posto estar em fase inicial a construção de um grande porto no Estado, legislou sobre questões específicas da matéria. Inconformado com o teor das normas específicas estabelecidas pela Lei Y do Estado Alfa, que poderiam causar moleza essa questão, que poderiam causar grande prejuízo aos interesses econômicos e políticos do Estado beta, solicitou sua assessoria jurídica, tá? Com base no que informa o sistema jurídico brasileiro, as indagações a seguir. Pode estar o Estado alfa produzir a normatização específica a que se refere o enunciado? A questão não é muito clara, apesar de fácil. Ela é fácil de responder, porque você pode responder com um bonito depende. Depende, não é de quem, mas do que está me perguntando. Então, vamos lá. Gente, depende por quê? Primeiro, poderia o Estado alfa regulamentar de forma trazer uma regulamentação específica sobre esse tema? Sim, poderia, se tivesse lei complementar autorizando. Por quê? Porque quem tem competência
para legislar sobre regime de portos é a União. E a União, nesses casos, ela vai no âmbito da sua competência legislar sobre esse assunto, mas o artigo 22, parágrafo único, menciona a possibilidade de lei complementar permitir que os estados venham a legislar sobre aqueles assuntos, se houver lei complementar sobre o assunto. Então, perceba, artigo 22, inciso 10, compete privativamente à União legislar sobre regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Aérea, céu, aeroespacial, espaço sideral, tá? Só para vocês terem ideia, nave, etc. Então, gente, nesse caso, o que que nós temos? Pô, aí o parágrafo único, antes de eu comentar, ou reforçando o comentário que eu fiz. Lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. E com isso, o que que vai acontecer? O estado, tá? Quando o estado tem competência privativa, tá? Artigo 22, competência privativa da União. Algo perguntou: o Estado pode legislar sobre o assunto? Você vai correr para o artigo 22 para ver se ele está entrando em algo de competência da União. Você pode responder sim ou não, ou até um depende, porque nesse caso, quando a União legisla sobre os assuntos da competência privativa do artigo 22, ele vai atuar ou de forma completa, ou ele vai atuar, quem na verdade a União vai atuar criando normas de caráter geral e vai permitir que o Estado crie normas sobre esse mesmo assunto de caráter específico. Então, nesse ponto, não existe uma explicação a mais. No caso, se temos um conflito entre a lei federal da União e a lei estadual do Estado, se existe um conflito, nunca pensem, tá, que o que vai prevalecer é a competência federal da União. É a lei federal. A lei federal vai prevalecer porque a União é mais forte que o Estado. Não, não tem esse raciocínio. Você vai raciocinar de outra forma. De que forma? A União vai legislar sobre interesses gerais e o Estado sobre interesses locais, tá? Então, ela vai legislar de forma específica, e aí, com isso, se no caso o Estado, tá? O Estado decidiu pensar que ele é fortão e criou uma lei estadual, como no caso em questão, decidiu criar uma lei relacionada à área marítima, de portos, e essa lei está fugindo do âmbito do Estado dele, começa a entrar em normas de caráter geral, a lei estadual vai ser inconstitucional, não porque a lei estadual é menos que a lei federal, não é menos. É hierarquia, gente. Só que o que pega aqui é que, no caso, a lei estadual vai estar invadindo competência da União porque ela está falando sobre normas de interesse geral. E quem tem que falar sobre norma de interesse geral é a União e o Estado questões específicas. Vamos ver no sentido oposto, para você fixar melhor em sua mente. Se a União, tá? A União, mesmo havendo lei complementar permitindo que o Estado aborde determinado assunto, porque a União não é obrigada a criar essa lei complementar. Ela pode abordar todos os assuntos, falando sobre União, Estado, ela vai tratar sobre normas gerais. Mas se ela não fez a lei complementar, se ela fez a lei complementar permitindo que o Estado X legislasse sobre portos, a União não pode falar nada sobre questões específicas do Estado alfa, sei lá, do Estado em questão. E aí, nesse caso, a lei federal é que será inconstitucional. Não porque a lei federal agora é menor que a lei estadual, de forma alguma. Só que ela está invadindo a esfera de competência do Estado, tá? Que recebeu lei complementar permitindo que ele legislasse sobre aquele assunto previsto no artigo 22. Então, vamos à resposta, tá? A legislação a respeito dos portos é de competência privativa da União,
nos termos do artigo 22, inciso 10. Portanto, a Assembleia Legislativa do Estado só pode legislar sobre questões específicas afeta ao tema por meio de lei estadual, caso haja a devida autorização do Congresso Nacional, que é a lei complementar, pela via da lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 22. Caso contrário, é formalmente inconstitucional, porque vício de forma, vício de processo legislativo. Ou seja, se não tem lei complementar permitindo que o Estado em questão aborde questões relacionadas ao mar, né? Parece que é questão marítima. Simplesmente o que vai acontecer é que é inconstitucional. Ela não tem essa possibilidade de iniciar uma lei se ela não tem lei complementar que lhe autorize a legislar sobre aquele assunto. Tudo bem? Pessoal, podem responder, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Então, a lei aqui em questão, como o enunciado não falou se existe lei complementar ou não, cabe essa explicação. Você poderia responder, depende, pois a competência é privativa da União, legislar sobre esse assunto, e se o Estado não tem lei complementar que lhe autorize a abordar o tema, então é formalmente inconstitucional. E aí veio uma questão maravilhosa, que foi a letra B, que pergunta assim, olha, está o governador do estado beta legitimado a questionar a constitucionalidade da lei Y do estado alfa por meio de ADI? Justifique. O que aconteceu aqui? Olha que massa. O estado alfa, tá, é que decidiu legislar sobre portos brasileiros, tá? E aí, gente, o estado beta não gostou. Como assim estado alfa vai legislar sobre o estado, sobre portos, se isso vai causar um grande prejuízo à minha economia, tá? Então vamos pensar. Eu vou dar um exemplo extremado, fictício, mas que vai te ajudar a entender a pergunta. Poxa, o Rio de Janeiro decidiu impedir a circulação de navios para o sul do Brasil. Agora só pode circular navios do Rio de Janeiro para cima, para o norte, para o nordeste, aí pode, mas para o sul do Brasil não pode. É só para você visualizar esse exemplo extremo que nunca vai acontecer, tá? Mas um exemplo extremo. Pessoal, a partir do momento que o Rio de Janeiro impede a circulação de navios, tá? Do Rio de Janeiro para baixo, olha só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná se ferrando por causa do Rio de Janeiro. Como é que os barcos vão chegar aqui sem passar pelo Rio de Janeiro? Só se o barco saísse daqui, passasse longe do mar territorial brasileiro que traz o Rio de Janeiro, ou seja, aí vai lá para o alto mar, desce esse contorno todo, aí descer para o Rio Grande do Sul. Claro que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná poderiam entrar com ação direta de inconstitucionalidade, claro, tá? Agora, um outro exemplo, e aí seria totalmente possível, tá? Essa lei absurda do Rio de Janeiro em questão. Porque, no caso, o estado de Santa Catarina, por exemplo, estaria sendo prejudicado porque ninguém mais ia querer que os navios chegassem até lá. E aí ia ter prejuízo de carga, de vários insumos que chegam por meio de navios. Beleza. Agora, poderia o estado de Alagoas reclamar sobre essa ação, sobre essa norma absurda do Rio de Janeiro? Não. A norma é absurda, tá? Nilza, é inconstitucional? É. Presidente da República pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade, mesa do Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB também poderia sim entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei absurda. O governador de Santa Catarina, o governador do Paraná poderiam reclamar. Agora, o governador de Alagoas, o governador da Bahia, não poderia. Por quê? Porque governador, apesar de ser um legitimado para ação direta de inconstitucionalidade, ele é um legitimado especial. O legitimado especial, temos dois tipos de legitimados. No meu canal do YouTube tem até um vídeo, a diferença entre legitimado universal e legitimado
especial. Eu vou compartilhar esse vídeo no nosso grupo. O legitimado universal é aquele que pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade sobre qualquer tema. Agora, o legitimado especial tem que demonstrar a chamada pertinência temática, ou seja, ele tem que falar que essa norma que ele está questionando a inconstitucionalidade prejudica os interesses dele. Coisa que o presidente da República, por ser um legitimado universal, não precisa apresentar, não tem esse requisito da pertinência temática. Agora, governador tem que demonstrar pertinência temática, explicando o porquê que aquela lei viola os seus interesses. Se não violar, a ação direta de inconstitucionalidade vai ser extinta sem resolução do mérito. Ou seja, se o governador do estado de Alagoas, da Bahia, reclamarem sobre essa lei absurda do Rio de Janeiro, vai ser extinta sem julgamento do mérito por falta de legitimidade ativa parcial. Ele até tem legitimidade para o controle de constitucionalidade concentrado, mas ele não tem a pertinência temática, porque essa lei absurda do Rio de Janeiro não prejudica Bahia, não prejudica Alagoas, porque o fluxo para lá, para a subida, é tudo bem. O problema é que o Rio de Janeiro cismou que o barco não tem que descer. E esse é que é o problema. Então, no caso, o Estado. Olha aqui, a pergunta já mostra que há uma pertinência temática. A lei do Estado Alfa, que poderia causar grandes prejuízos aos interesses econômicos e políticos de Beta, tá? O governador do Estado Beta, que é o prejudicado, quer entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, ele pode sim, porque ele tem pertinência temática, ele é prejudicado por ela. Tá, por aquela lei. Então, vamos lá, resposta espelho da OAB. O governador do estado Beta, como legitimado do artigo 103, inciso 5, pode atacar a lei Y por via de ADI. Porém, de acordo com a jurisprudência do STF, sendo a sua legitimidade especial, terá que demonstrar a devida pertinência temática, evidenciando que a lei Y do estado alfa afeta os interesses do seu estado beta. Pessoal, vocês entenderam? Qualquer dúvida é só perguntar, tá bem? Não fiquem tímidos. Então vamos lá. E eu vou compartilhar com vocês vou compartilhar agora, para eu não esquecer, esse vídeo dos legitimados especiais e legitimados universais. Quem está querendo ficar craque em direito constitucional não deixa de assistir. Vamos lá, legitimar. É pequeno, tá? Especial, legitimado universal, Simone Alvarez. Isso. Não reparem que eu tô mais gordinha no vídeo. Vamos lá. Sou eu mesma falando. Vamos lá, eu quero grupo, aula gratuita. Vídeo a que me referi na aula de hoje. Pronto. Aí vocês podem assistir. Pronto. Voltando. Então, gente, com isso, a gente entendeu que a diferença entre o legitimado especial e o legitimado universal. Deixa eu ver o chat. Estou sofrendo a vida inteira para aprender e você. Você me derreta. Márcia, e como eu fico feliz em ler isso, de verdade. Entende? É muito fácil. Sabe por que acontece? O que eu acho? Que tem muito professor de direito constitucional que não entende. Não é que o aluno não entende, é que ele mesmo não entende, então acaba que não consegue explicar com tanta tranquilidade. Só consegue tornar muito claro alguma coisa quem entende bem do riscado. Me pergunta para mim, por exemplo, o que é crime de prevaricação, concussão, não sei o quê. Eu vou só falar besteira, porque eu não entendo de penal. Então, nesse caso, claro, eu entendo o suficiente para a pessoa fazer um TCC de excelência em penal. Mas daí dizer a resposta assim na ponta da língua, concussão, corrupção, não, não é não. Mas para direito constitucional, eu gosto
tanto dessa matéria, e principalmente o assunto peça, que acaba que se tornou muito fácil para mim. E eu gosto de passar essa facilidade para vocês. E aí vejam um vídeo da pertinência temática. Isso é pertinência temática. Basicamente, é demonstrar o legitimado especial. Ele vai ter que outro exemplo de legitimado especial, a associação, sindicatos, né? Sindicato, associação tem que demonstrar pertinência temática. Porque o que que aconteceu? Tami, ô Tami, sai daí. Sai, Tami. Tami é minha cachorrinha. Ela tá fazendo besteira. E aí eu vou dar um exemplo real. Me empolguei para falar de pertinência temática. Agora eu vou dar exemplo real para vocês. No caso, tá? Eu só vou fazer essa. Vamos lá. Professora, como não confundir reclamação com ADI? Moleza, moleza, tá? Reclamação constitucional, ela não tem como objetivo declarar inconstitucionalidade. Ela tem como objetivo falar: oi, STF, estão desrespeitando a sua decisão que você já tomou em ADI. Ou então, oi, STF, estão desrespeitando sua súmula vinculante. Então, no caso, a reclamação constitucional tem lugar quando já existiu uma ADI, tá? A reclamação constitucional nunca vai declarar a inconstitucionalidade de nada. Ela só tem como objetivo reclamar o seguinte: olha, estão desrespeitando a sua decisão tomada em controle concentrado, no caso o ADI, ou estão desrespeitando seu entendimento emitido em súmula vinculante. Ou seja, a reclamação constitucional é para reclamar, quero reclamar, tá? É reclamar sobre o fato de não estarem respeitando a decisão do STF, tá? Seja em ADI, seja súmula vinculante. A ADI tem como objetivo a declaração de inconstitucionalidade. Ela não quer reclamar que alguém está desrespeitando decisão do STF, ela quer simplesmente declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Entendeu, Rayane? Então, Vinícius, vocês são os amores, sabia? Por isso que eu amo assim, vocês me derretem, sério. E aí, nesse caso, vocês já ouviram essa história? Quais são as 5 linguagens do amor? A minha linguagem do amor é, evidentemente, palavras de afirmação. Todo mundo fala, só palavras não bastam, tem que ter tempo de qualidade. Concordo, tem que ter tempo de qualidade. Eu gosto de ganhar presente. São as linguagens do amor. Mas eu não vou negar que palavras me levam facilmente, gente. É por isso que eu fico trabalhando até de madrugada. É por isso que eu gravo o curso. É por isso que eu gosto de dar aula de graça todo final de semana para vocês. Porque vocês me derretem, gente. Quando a pessoa fica derretida, quando atingem a linguagem do amor da pessoa, a pessoa faz tudo por vocês. É a grande verdade. Enfim, e as palavras bonitas de vocês me fazem ficar toda feliz aqui. Não é? Obrigada. Então vamos lá, comentando rapidinho a pertinência temática para Márcia nunca mais ter dúvida. Aí, e para vocês que estão ouvindo, que eu vou dar exemplo real agora. Pertinência temática, o legitimado especial não pode pedir a declaração de inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo. Ele é um legitimado mencionado no artigo 103 da Constituição, ele pode entrar com qualquer ação do controle de constitucionalidade, desde que ele demonstre a pertinência temática, que é exatamente a relação entre a lei ou ato normativo que ele quer impugnar e as atividades dele. Tem que demonstrar o quê? Ele tem que demonstrar que aquilo ali prejudica o interesse dele. O Estado, agora, vamos lá, eu dei o exemplo dos portos do Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. Vamos agora falar sobre um exemplo real. O sindicato dos comerciários, tá? Dos industriários, enfim, era um sindicato, a Associação dos Industriários decidiu entrar, isso é verdade, entrar com a declaração de inconstitucionalidade de alguns artigos do Estatuto da OAB. Isso foi extinto sem resolução do mérito, porque o que o sindicato ou a associação dos industriários tem a ver com o estatuto da OAB? Ele poderia entrar com ação direta de inconstitucionalidade? Pode, mas ele tinha que demonstrar pertinência temática. Como o estatuto da OAB não tinha nada a ver com as atividades dos industriários, simplesmente foi julgado como sem resolução do mérito por
por não existir legitimidade ativa ad causam parcial, ou seja, ele até era legitimado no artigo 103, mas não tinha pertinência temática porque o Estatuto da OAB não impactava em nada a atividade dos comerciários. Agora eu vou contar brevemente outro caso em que foi demonstrada a pertinência temática. Em São Paulo, houve a edição de uma lei proibindo a circulação, a compra, a aquisição de uma pedra, amianto crisotila, tá? Uma lei de São Paulo proibindo o comércio de amianto crisotila. Nisso, o governador de Goiás, que era que era a principal mina de amianto crisotila, decidiu pegar a declaração de inconstitucionalidade dessa lei referente à proibição do estado de São Paulo. E aí, o que eu poderia perguntar? Peraí, o que Goiás tem a ver com São Paulo? São Paulo poderia muito bem proibir a venda de amianto crisotila. Só que isso impacta a economia goiana. E por isso foi reconhecida a pertinência temática para que a lei paulista fosse declarada inconstitucional, porque feria princípios da ordem econômica referente ao estado de Goiás. Como o estado de Goiás conseguiu comprovar que a lei paulista prejudicava a sua economia, ela conseguiu entrar com ação direta de inconstitucionalidade porque comprovou a pertinência temática. Aí a última questão, também tem um vídeo meu no YouTube muito explicadinho sobre intervenção federal, que as pessoas escrevem assim: "Aprendi rapidinho que eu não estava entendendo". Você tem um comentário assim lá, sobre intervenção federal. Tema muito legal. Então vamos lá. O presidente da República, ao constatar o índice de violência do estado Delta alcançara números alarmantes, resolveu decretar a intervenção federal nesse estado. Apresentou como justificativa a necessidade de pôr fim a grave comprometimento da ordem pública. Ao consultar os Conselhos da República e de Defesa Nacional, esses órgãos desaconselharam a medida, entendendo outras ações menos invasivas na esfera da autonomia do referido Estado, que poderiam ser tomadas. Todavia, convicto de que a ação se fazia absolutamente necessária, o presidente de ofício decretou a intervenção. Em outras palavras, tinha um Estado que, por causa de muita violência, fez com que o presidente pensasse: "Espera aí, gente, esse estado aqui vai falir, está tendo violência", né. E o artigo 34 da Constituição, menciona os princípios constitucionais sensíveis. A intervenção federal é para contornar, violações a princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles que a violência contra eles, a infração àqueles princípios, por serem muito importantes, a mera violação básica já mostra uma grande violação, porque são princípios constitucionais sensíveis, como a ordem e segurança pública, dignidade da pessoa humana. E aí, nesse caso, o presidente declara a intervenção federal. Existem hipóteses de intervenção federal em que é requerida, tá, existe pelo STF, tá? Aí você pergunta, tá, às vezes o STF pode requerer ao presidente que ele decrete intervenção federal. Isso significa o quê? Que o STF decreta intervenção federal? Não, ele manda requerer. Só quem decreta intervenção federal é o presidente da República, como chefe do Poder Executivo Federal. Só o presidente da República faz a decreta a intervenção. E nesse caso, o presidente deve ouvir, né, ele precisa ouvir a opinião do Conselho da República e do Conselho de Defesa. Ele vai pedir conselho, mas ele vai fazer o que ele quer. Ele vai fazer o que ele quer. Ele pode sim decretar intervenção federal, mesmo que o Conselho da República e o Conselho de Defesa neguem. Aí eu vou dar um exemplo engraçado para vocês rirem e não esquecerem. Vocês já ouviram, a expressão "boy lixo"?
Deve ter ouvido, né, gente? Ó, todo mundo. O que que é boy lixo, gente? Boy lixo, girl lixo, tá? Mas a gente ouve mais a expressão boy lixo. Boy lixo, normalmente, é aquele cara que você já gostou, mas que te fez sofrer, tá contigo, mas tá dando em cima de outra, tá ficando com outra, e você gosta do cara, e ele é um traste, gente, é um traste. Boy lixo é o traste da vida, um atraso na vida da mulher. Diz que vai namorar você, mas tá ficando contigo há 1 ano e não assume você para a família, você acha que ele vai apresentar, enfim. E aí você pede conselho para as suas amigas. Aí o boy lixo apareceu na sua vida de novo, falando que mudou, que agora vai ser diferente, que vai te apresentar para a família, que vai assumir vocês vão se casar. E aí, você vai pedir conselho para as amigas. "Poxa, ó, vamos fazer de conta que sou eu. Ô, Márcia, que você acha que eu devo dar uma chance para o boy lixo? Ele diz que mudou". A Márcia vai falar: "Não, Simone, mudou nada, é mentira dele. Em 1 mês ele vai voltar a ser como antes". Aí eu, não satisfeita, vou consultar a Rayane. "Ô, Rayane, o boy lixo me procurou de volta. Ele disse que mudou, ele disse que parou de beber, ele disse que parou de me ba que vai parar de me bater, ele disse que vai parar de ficar com outras pessoas na minha frente, e que agora ele é um príncipe encantado, que vai casar comigo, é meu sonho". Aí a Rayane vai falar para mim: "Você tá louca, professora? Não tem coisa melhor no mundo, não? Você vai conseguir alguém melhor". Aí eu vou ouvir, vou pensar: "Bem, a Márcia disse que não, a Rayane disse que não. Ah, mas quer saber? Eu gosto de quebrar a cara, vai que o boy lixo mudou". E aí eu vou e começo a namorar o boy lixo. Gente, isso é intervenção federal, tá? E o Conselho de Defesa e o Conselho da República são as amigas conselheiras do presidente. Só que o presidente, ele não está perguntando se ele vai ter que ficar com a girl lixo ou boy lixo, enfim, ele não está perguntando isso. Ele está perguntando: "Olha, eu quero decretar intervenção federal. Está acontecendo violação a princípio constitucional sensível. O que que você acha, Conselho da República? O que você acha, Conselho de Defesa? Eu acho que não". Mas o presidente pode falar: "Dane-se, eu vou decretar intervenção federal". Pode, tá? Porque a intervenção federal, ela vai ser decretada pelo presidente da república, que deve ouvir os conselhos, tá? Ele pode ouvir, ele tem que submeter ao conselho das amigas em questão, conselho da república e conselho de defesa, mas ele faz o que quer. Então vamos lá. Cientes dessa explicação, no caso em tela, havia necessidade da referida intervenção ter sido submetida a um controle prévio de natureza política. Nesse caso, a gente vai ver o quê? Que ele deve sim ter um controle prévio. Tá? Um controle prévio, eu vi um conselho em questão. Vamos lá, ele deve ser submetido à apreciação no Congresso Nacional. Se ele não fez isso antes, ele tem até 24 horas, tá? Após a sua expedição. Porque tem situações que são tão urgentes, em que o Conselho da República e Defesa não precisam ser ouvidos na hora, mas se decretou a intervenção federal sem antes por consultá-lo, tem até 24 horas posteriormente, tá? Aqui vamos lá, no caso em tela, haja necessidade de controle político sendo realizado posteriori, não previamente. Deixa eu reformular a minha resposta, tá? Que eu me precipitei, eu fiquei tão empolgada com a história do boy lixo aqui que, gente, não é boy lixo na minha vida não, tá, pessoal? Eu só me precipitei aqui na resposta. Então vamos lá. Nesse caso, tá? Porque tem casos em que ele deve consultar antes, sim, tá? Tem casos que ele deve consultar antes. Como é violação, é, é violência, é Estado que não está conseguindo conter a violência, ele precisa sim submeter a questão da intervenção federal ao controle político posteriormente. Eu vou explicar o porquê do posteriormente. Porque, no caso, é urgente, tá? Se eles têm que submeter antes, ouvir a opinião do Conselho de Defesa, do Conselho da República, dependendo do nível da violência, às vezes pode se tornar algo quase que incontornável. Então, por isso, ele pode decretar de ofício a intervenção federal, contudo, ele obrigatoriamente tem que ouvir o Congresso Nacional. Tá? Mas ele tem obrigatoriamente também que ouvir o Conselho de Defesa e o Conselho da República. Isso é a resposta da letra B, tá? A resposta da letra B. Então, o que que diz aqui no artigo 36? A declaração de intervenção dependerá do,
Especificamente, daqui no caso, esse decreto especificará a amplitude, o prazo, condições de execução, nomeará interventor e deve ser submetido à apreciação do Congresso Nacional ou à Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. No caso da Assembleia Legislativa, tá, do estado em questão, é quando for uma intervenção estadual. Aqui é o caso de uma intervenção federal. Simone, existe intervenção municipal? Não, não existe. Ou a intervenção é federal sobre o estado, ou o estado sobre o município, e a gente já estará diante de uma intervenção estadual. Então, agora, tornando a resposta mais sinteticamente compreensiva. Nesse caso, é necessário o controle político, sim, mas não prévio. O controle político é aquele feito pelo Congresso Nacional. Para você não esquecer, controle político, lembra de deputado, senador, que aí você não vai esquecer. Conselho da República, Conselho de Defesa, já vai ser a resposta da letra B. Então, nesse caso, é necessário o controle político, mas não previamente. Onde está isso? Artigo 36, parágrafo 1º, que determina que o Congresso Nacional vai apreciar esse pedido no prazo de 24 horas, tá? Ele tem que apreciar esse pedido porque o presidente tem 24 horas para submeter o decreto de intervenção à aprovação. Oi, Congresso, o que você acha disso? O Congresso, diga-se de passagem, se ele discordar da intervenção, o presidente vai ter que parar a intervenção, tá? Então, no caso, se o Congresso permite, a intervenção continua. O presidente decreta, mas depois, nessas 24 horas, se o Congresso Nacional discorda da intervenção, de fato a intervenção tem que cessar. Aí vem a segunda questão, que aí vem a gente fala sobre o Conselho da República e Defesa, tá? O presidente da República, ao decretar a intervenção federal desconsiderando os conselhos do Conselho da República e de Defesa Nacional, agiu nos limites constitucionais impostos? Sim. Quando vocês verem Conselho de Defesa e Conselho da República, lembrem das melhores amigas te aconselhando sobre o boy lixo. Ou seja, pode até dar conselho, mas você, no caso, vai voltar para ele se você quiser. Imagine, vou ignorar o conselho da Márcia, vou ignorar o conselho da Rayane, e daqui a pouco, olha eu andando de mãos dadas com o nunca mais, né? E nesse caso, ele não agiu de forma inadequada. Isso está com base aqui nos artigos 91 e 90 da Constituição. Então vamos lá, ele deve, né, compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre a decretação do estado de defesa, de sítio e intervenção federal. Aí eu coloquei, para entender melhor esse vídeo, aí eu coloquei um link no YouTube sobre as diferentes formas de intervenção federal. Vou postar também no grupo da gente. Então, pessoal, olha só, ele não ultrapassou os limites concedidos pela Constituição quando decretou a intervenção federal, e, embora obrigatória a oitiva dos conselhos, as suas manifestações não têm caráter vinculante em relação aos atos a serem praticados pelo presidente da República, mas é meramente consultivo, tá? Então, perceba, compete ao Conselho da República se pronunciar sobre, e o outro dá a opinião dele, mas não tem nenhum artigo da Constituição que fala que o presidente tem que se vincular ao Conselho da República ou ao Conselho de Defesa. Ele tem que ouvir, obrigatoriamente, mas ele vai fazer o que ele quer, tá? Pessoal, tranquilo. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo sobre a intervenção federal. Gente, essa aula é muito agradável. Não sei, para mim é muito legal estar com vocês. Deixa eu stop share. Essas aulas, elas ficam gravadas, tá? Todas elas ficam gravadas, e ficam disponibilizadas no meu curso de Arrase nas Peças de Direito Constitucional. Ele fica disponível na Hotmart. As aulas, gente, essas aulas que eu estou disponibilizando, dando aqui, elas são sempre gratuitas e vocês são muito bem-vindos. E se um dia vocês quiserem adquirir o curso completo de peças, em que eu ensino a fazer cada peça, ensino a fazer ADI, ADPF, ADO,
reclamação constitucional, mandado de injunção, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, recurso ordinário, recurso extraordinário, todas essas peças de direito constitucional no curso de peças tem disponível. Ele é muito caro, Simone? Não, porque tem o cupom, todo dia de aula tem o cupom descontão hoje, tá? O cupom descontão hoje, ele garante, ele sai, o curso sai em torno, se eu não me engano, de R$ 450. Eu acho que ele custa isso, R$ 450. Eu sou ruim em matemática. Com descontão hoje, sai em torno de R$ 450, podendo ser parcelado em até 12 vezes. E a duração dele é para sempre. O aluno tem acesso eterno ao curso de peças. E com isso, ele vai poder ajudar tanto na OAB, tanto na vida do advogado, já que ele vai aprender. E cada peça é dividido: parte teórica, parte prática. Parte teórica, parte prática. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês. Poxa, é uma maravilha estar aqui. Eu sempre deixa eu tirar foto do chat, vocês elogiando a aula, porque isso é bom para mim, eu fico feliz, eu fico relendo. Eu releio conversa, gente, eu sou uma romântica. Deixa eu salvar a gravação.